aí, pessoal, aqui é o Doutor Reclama. E aí, tá nervosinho, tá? Tá nervosinho? Põe o dedo na tela, tira o dedo da tela, cara de cadela. Bom, galera, hoje eu vi uma notícia que me deixou meio chocado, me deixou meio frustrado, né? Apesar da grande quantidade de pessoas reclamando sobre a implantação, né, a implementação do 5G nos Estados Unidos, o nosso amigo, né, o Trump, o velho Trump, né, foi lá e falou, agora se irritou, porque o que está rolando? Está havendo uma concorrência, tá, do governo americano que quer dominar a 5G com a Huawei. Tá, assim, a gente já sabe disso, já está rolando faz tempo. Só que agora o Trump veio com uma afirmação bem escandalosa, como sempre para variar, né? Uma afirmação super escandalosa, que as empresas americanas deveriam tomar as rédeas, né, e seguir implementando a 5G, como também ele disse que vai implementar a 6G nos Estados Unidos. Bom, para nós entendermos assim, vou falar numa linguagem bem simples para qualquer pessoa entender, tá? Bom, começa assim, ó, em outro parâmetro, a Qualcomm tá querendo pressionar aqui a Anatel principalmente para implementar, quando houver a implementação da 5G por definitivo no Brasil, se implementar, tá, a 5G de 28 GHz. Porque, se eu não me engano, o que está acontecendo é que as empresas nacionais e tal, inclusive a Anatel, está querendo implementar a 5G de 26 GHz. E os aparelhos que estão saindo nos Estados Unidos, que já estão sendo fabricados, implementados para a 5G já pré-estabelecida pela FCC&D nos Estados Unidos, vão trabalhar na frequência, né, de 28 GHz. Então a Qualcomm parece que está fazendo uma certa pressão, porque ela quer que se estabeleça aqui no Brasil também a frequência de 28 GHz ao invés de 26 GHz de 5G, né, para ela poder implementar e poder vender mais aparelhos aqui no Brasil, para não ter que estar fabricando um chip com duas frequências ou que opere em duas frequências, que daria um pouco mais de trabalho. Bom, mas aí a gente sabe-se, né, não existe uma tabela exata, né, sobre a implementação da 5G, tá? Eu já vi através de alguns relatórios que eu andei olhando, principalmente quando eu fiz os vídeos sobre a 5G, que a frequência 5G, tá, ela vai trabalhar aqui no Brasil de 26 GB, tá? Mas já foram feitos alguns testes, tá, na faixa de 60 até 60 GHz para a implementação da 5G, tá? Mas não é oficial, foram feitos alguns testes. Pelo que eu dei uma procurada, tá? E vi que até 95 GHz, né, já foi testado para 5G em alguns lugares, em alguns laboratórios. É óbvio que isso aí são parâmetros que provavelmente não venham a ser usados ainda no Brasil nem no mundo. Mas aí eu fico pensando aqui na minha cabeça, porque a gente sabe que essas ondas 5G, né, elas têm um espectro muito pequeno, elas são quase que, né, pequenininhas, microscópicas, tá? Para quem não entende muito bem, elas são bem pequenas. Esse tipo de onda pode causar sérios danos aos tecidos internos do nosso corpo. Eu já falei em outros vídeos. Bah, beleza, passamos batido nessa parte aí. Mas aí eu fico pensando aqui, tentando entender, né? Acredito eu que então a implementação de uma 6G, como Donald Trump veio a falar, caberia parâmetros acima de 100 GHz, tá? Então, se você acha que a 5G vem a ser perigosa, você imagina a 6G quando implementada, né? Na faixa aí de 100 GHz para cima, e daí numa frequência de banda daí microscópica mesmo, a ponto de alterar até de repente, quem sabe, os padrões cerebrais das pessoas, né? Além de tecidos do cérebro e coração. Aí você já imagina aonde que a ganância do ser humano quer chegar, né? Porque tipo, os caras já estão fazendo uma briga, a gente já sabe. Eu já conversei com pessoas que trabalham na área. Cara, 5G provavelmente vai gerar câncer a longo prazo. 4, 5, 10 anos vai começar a haver
uma epidemia de câncer, né? Tanto quanto foi na época o amianto nas caixas d'água e nas telhas, né? As pessoas que trabalhavam em empresas de amianto respirando aquilo pegaram câncer, né? Asbestose, que eles chamam, no pulmão, sem saber, morreram, estavam morrendo aos poucos sem saber. Agora temos aí a 5G, né? Tentando ser implementada, e observa-se que estão fazendo uma certa força para implementar a 5G no Brasil, mas Trump lá com sua, né, perspectiva de rapidamente dominar o mercado e de repente até vir a implantar um 5G, né, um 5G não, 6G nos Estados Unidos. Cara, então o que me veio à cabeça nesse primeiro momento foi assim, ó, fiquei com medo, cara, fiquei com medo porque sabe-se que o 5G já não é bom, a gente já tá, né, a gente já comentou, já falei com especialistas, cara, não tem nada documentado. Por que que não tem nada documentado? Porque não é interessante, tá? Se não é interessante, se não tem lucro, se não é lindo, se não é maravilhoso, não se comenta. Mas aí você pensa, se a 5G já é perigosa, você imagina a 6G. E o detalhe todo, como essas ondas são pequenas, microscópicas, elas detêm uma necessidade de maior implementação de antenas. Então, além de tudo, teremos antenas cada vez mais constantes e mais próximas de nossas cabeças, mais próximas de nós, nos emitindo muito mais radiação. E aí eu fico aqui pensando, né, com meus dois neurônios, aonde é que a humanidade quer chegar? A ganância acima de tudo? Ou será que por trás disso existe realmente um interesse, né, de que todo mundo tenha uma internet rápida? Porque até que eu me lembre, há uns tempos atrás, parece que estavam cagando para a internet das pessoas. Agora, repentinamente, querem instalar a todo pano na América Latina, na América do Sul, uma 5G para nós. Que bondade das pessoas! Olha que bondade! Eu devo acreditar nisso, né? Vão trazer a liberdade para nós. Por um lado, querem nos limitar. Olhem bem, me diga se eu estou maluco. Por um lado, querem nos limitar, querem impor regras no YouTube. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, você não pode mais nem, não concordo, mas você não pode mais nem falar teorias de conspiração, que parece que o YouTube vai derrubar essas teorias de conspiração. E agora também, né, artigo 13, que a gente já sabe, né, que está rolando aí, que pode vir a acontecer, querem limitar a sua capacidade de absorção de informação, querem limitar a sua capacidade de pensamento, mas não se preocupam em lhe expor a altas quantidades de radiação. Olha só. E aí eu fico pensando aqui comigo, será que eu sou tão burro assim? Parece que querem que nós morremos contaminados, né, com altos índices de radiação emitidos por essas antenas. Não é verdade? É realmente preocupante a situação do nosso país e do mundo daqui para frente. É isso aí, pessoal. Valeu!